Abra sua Bíblia, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Gostaria que a sua mente estivesse atenta à leitura da palavra do Senhor, que diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele, para levantar da terra, porém ele não quis e nem comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque dizia: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuastes e chorastes. Porém, depois que ela morreu, te levantastes e comestes pão? Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora é que é morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou de Gedidias. Por quê? Por causa do amor do Senhor. Diga comigo: por causa do amor do Senhor. Eu sei que é um gesto simbólico, mas eu gostaria que você fizesse, por gentileza. Coloque a mão no seu peito e diga assim: Deus me ama. Será que você sente realmente esse amor de Deus por você? Deus revela todo o seu amor a Davi, dando a ele uma recompensa que apagava as lembranças das dores do passado. Que passado é esse? Quando os reis faziam guerra, Davi ficou no seu palácio e um certo dia, pela tarde, ele se levantou, depois de ter cochilado um pouco, viu na sua varanda ali, na sua sacada, uma mulher muito bonita, tomando banho, nua, e aquela mulher linda, ele se interessou por ela e mandou que buscassem ela. Ali eles tiveram relações e depois ela voltou para sua casa. Mas passado alguns dias, a notícia vem de que ela está grávida. Davi fica assustado porque ele tinha cometido um adultério. Então ele manda com que Joabe, o seu general, buscasse o marido dela, Urias, o Eteu, para que viesse para casa e assim tivesse relação com ela e lá na frente pensasse que o filho era de Urias e não de Davi. Só que não funcionou essa jogada. Davi chama Urias, ao invés de ele ir para a casa dele, ele fica na porta do palácio. Davi fica sabendo que ele não foi, que está à porta do palácio, chama ele, conversa, insiste, e assim mesmo ele não vai. Ele vai dormir ali nos aposentos dos guardas do palácio. Então Davi usa uma outra estratégia. Agora ele vai embebedar Urias, para depois de bêbado mandá-lo para casa, para que ele pudesse dormir com a sua mulher e assim fazer parecer que ela estava grávida de Urias e não de Davi. Ele consegue, de certa forma, porque Urias bebe e fica bêbado, e então ele pensou: agora vai dar certo o plano. No outro dia estava Urias lá ainda no palácio e disse: como poderia eu ir para minha casa, ter relação com a minha esposa, sabendo que os meus colegas, os meus companheiros de farda estão na guerra, na batalha? De modo algum eu faria isso contra o meu Senhor. Davi percebeu que não funcionaria nenhuma estratégia dele para fazer com que ele pudesse encontrar com sua esposa e ter relação com ela. Então ele tem uma outra ideia. Sempre um mal chama outro mal. Uma mentira precisa de 10 mentiras para sustentá-la. Então ele cria a estratégia de colocar Urias à frente, porque à frente da batalha ele teria maior chance de ser morto na batalha que ele estava enfrentando. E foi o que aconteceu. Joabe coloca Urias à frente da batalha, Urias leva uma flechada, morre e a notícia chega. Batseba chora por alguns dias, Davi espera ela se consolar,
desse choro, e aí da sua viuvez, traz ela para o palácio, ela fica grávida, e então o filho nasce. Nesse capítulo que nós lemos, um pouco antes, você vai ver a história narrada de um profeta, o profeta Natã, que é enviado até Davi para repreendê-lo. E o profeta Natã, que é enviado até Davi para repreendê-lo, vai contar a ele uma história. A história de um homem muito rico que tinha várias ovelhas e que, passando ali, viu uma ovelha solitária de um homem muito pobre. Ele tomou posse daquela ovelha. Então, quando o profeta Natã está narrando essa história para Davi, ele faz uma pergunta: o que merece esse homem muito rico, que possui muitas ovelhas e não precisava pegar a ovelha do homem muito pobre, que pegou, usou ela, que merece ele? O texto diz que Davi se enfureceu, ele ficou com muita ira, com muito ódio, com muita gana, e ele disse assim: ele merece morrer, e ele tem que restituir 4 vezes mais do prejuízo que ele deu ainda para aquela pessoa. Então o profeta Natã revela que aquele homem era Davi. Davi então se prostra diante do Senhor e começa a se arrepender diante de Deus por causa desse seu juízo, ou desse seu pré-julgamento em relação à história que Natã tinha contado. Não sei se você percebeu, mas Davi mesmo deu a sua própria condenação. Ele mesmo disse o que deveria acontecer com a pessoa que cometeu tal pecado, e a pessoa era ele. Então, quando ele faz isso, ele pensa que ele está julgando alguém do seu reino, um súdito, alguém que servia a ele. E ali ele está transferindo aquele furor para essa pessoa que supostamente havia cometido um ato tão injusto, tão terrível como esse de usurpar a ovelhinha de uma outra pessoa. E nós que trabalhamos com liderança, nós temos que entender muito bem esse princípio da humildade na liderança. Porque quando Davi está julgando, ele não percebe que ele está julgando a si mesmo. Nós vemos o apóstolo Paulo falando aos Gálatas a mesma coisa. Por que julgas o teu irmão? Quando julgas o teu irmão, está julgando a ti mesmo. E está julgando também a lei. Quem te colocou como juiz do seu irmão, e quem foi que colocou o juiz da lei? É o raciocínio dos Gálatas, que o apóstolo Paulo faz aos Gálatas. E agora nós vemos esse retrato aqui, de um rei que se enche de ira, de furor, para julgar alguém que supostamente havia feito algo ruim, e esse alguém era ele. Então fala de uma postura que nós temos, que sempre volta para a gente. E nós que exercemos função e posição de liderança, requer de nós autoridade, sim, mas requer de nós muito mais humildade do que qualquer outras pessoas que nós temos no meio do corpo de Cristo. Não importa qual seja o cargo, a tendência do ser humano é se engrandecer, é se envaidecer, é achar que agora que eu sou rei, agora que eu estou aqui no meu palácio, eu posso pegar a mulher de quem eu quiser, eu posso armar as tramas que eu quiser, e vai ficar por isso mesmo, vai ficar impune. De forma nenhuma. E ainda quando, mesmo em pecado, é trazida essa narrativa, essa história de Natã para ele, a postura dele é o quê? Se encher de ira, como se ele fosse um cara que não tivesse cometido um erro igual que estava sendo narrado. Por isso, pessoas que são colocadas por Deus em posições, eles são estabelecidas na igreja em posições que são posições de liderança, posições de destaque. Essas pessoas precisam muito mais de humildade do que aquelas que não são colocadas nesta posição. Exemplo, eu mesmo tenho o maior cuidado de liderar sempre com entendimento. Eu entendo que a melhor maneira de se liderar é fazendo as pessoas entenderem qual é o melhor caminho certo. Quando a gente como líder se impõe, que somos arrogantes ou agimos de forma intempestiva, oprimindo as pessoas, esse mesmo juízo que nós lançamos sobre as pessoas é o mesmo juízo que mais cedo ou mais tarde virá contra nós. A misericórdia que você usa com os outros é a misericórdia que um dia voltará para você. Então, nós também, quando acendemos a nossa ira em relação aos nossos liderados, aos nossos irmãos em Cristo também, nós temos que entender que de repente nós estamos julgando a nós mesmos e estamos atraindo para nós mesmos aquilo que nós estamos projetando nos outros. Quando você é estabelecido em alto lugar e você tem uma função onde as pessoas veem você, requer de você muita simplicidade, requer de você servidão. Você precisa querer se tornar o maior servo de todos. Nós temos que estar sempre preparados para nos diminuir diante de Deus e sempre preparados para considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos.
O desejo de Deus é sempre levantar, mesmo um líder que caiu, mesmo um líder que errou, mesmo um líder que exagerou na sua postura, nas suas decisões, na forma de agir, na forma de liderar, mesmo ele, Deus mostra que há misericórdia quando a gente se arrepende de todo o coração. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi, porque ele se arrepende de todo o coração. E ele diz assim: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei, Senhor. Não pequei só contra Urias, eu não pequei só contra Batseba, não pequei só contra o reino, eu pequei contra ti também, Senhor. Então, ele diz assim a palavra: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Imagine você aquelas pessoas que são críticas da Bíblia, vendo uma passagem dessa em que Davi comete tal crime, tal pecado, e Deus não fazendo nada. Imagina o que eles vão dizer: esse Deus injusto que viu Davi mandando matar o rapaz, tomou a mulher do outro e Deus não fez nada, que Deus injusto é esse? Então Deus está dizendo assim: posto que isso foi motivo de blasfêmia contra os inimigos, eu vou agir com justiça. Esse bebê morrerá. Esse bebê que nasceu há poucos dias vai morrer. E o nosso Deus é um Deus de justiça. A palavra diz que o seu trono está estabelecido sobre um cetro de justiça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça e retidão estão sempre diante dele. Acerca disso, Deus não faz acepção de pessoas. O fato de Deus punir, o fato de Deus disciplinar, e até mesmo dessas consequências que vieram na vida de Davi, não declara a ausência do amor de Deus pela vida dele. Deus amava Davi, Deus tinha um carinho muito especial por ele. Só que Deus não poderia deixar passar em branco tal crime, porque isso era motivo de blasfêmia diante dos inimigos. Ia ser um mau testemunho, era uma situação que precisava de disciplina. Só que Deus está sempre mostrando para Davi que estava disposto a perdoá-lo e sempre estava disposto a recompensá-lo pela sua obediência, porque aquele que tem fé precisa acreditar que Deus é galardoador, como diz Hebreus. Senão você não tem fé, se você não crê que Deus é galardoador. Ele é presenteador, Ele dá recompensas, e as recompensas que Deus envia para as nossas vidas sempre apagam as dores das lembranças dos nossos erros do passado, ou até mesmo erros do presente. Quem sabe nesse exato momento você está colhendo as consequências de decisões erradas que você tomou na sua vida, e Deus está sempre disposto a estender os seus braços para te perdoar. A palavra diz lá na primeira carta de João, que aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele perdoa todos os nossos pecados e ainda nos purifica de todas as injustiças. Quem pode dizer amém por isso? Exatamente é disso que eu quero falar com vocês, sobre mergulhar no amor de Deus. Mergulhar no amor de Deus em tempos difíceis como este de Davi, porque o retrato que nós vemos é que no palácio com Batseba ele comete um pecado que depois se torna um crime, e aí então vem consequências gravíssimas, mas neste mesmo palácio, com esta mesma mulher, pouco tempo depois, ele se deita com ela mais uma vez, e ela engravida e tem um filho, e o nome do filho é Salomão, porque Deus amou a Davi, deu a ele um novo filho, no lugar daquele que morreu. Então Davi vai e apresenta para o profeta Natã, o mesmo profeta que havia trazido as consequências dos erros, e então Natã levanta o bebê e diz assim: o nome dele vai ser Gedias, por amor do Senhor, porque o Senhor está revelando o amor dele para com Davi, mesmo diante dos pecados e dos crimes graves que ele cometeu.
E essa revelação é tão profunda para a gente, porque mostra que mesmo a gente sendo tão pecadores, tão falhos, a gente erra demais, e ainda assim Deus está disposto a revelar o amor dele por nós, ainda assim Ele está disposto a enviar uma bênção, um G de dias sobre a nossa vida, para dizer assim: porque eu te amo, eu estou te dando uma nova chance, porque eu te amo, eu estou te dando um recomeço, porque eu te amo, eu estou te dando uma oportunidade de você acertar dessa vez. E exatamente isso que Deus está dizendo para Davi: por amor a Davi, eu estou enviando um novo filho para ele, porque eu amo. E o nome desse menino é Gedidias, Salomão, aquele que é amado de Deus. E sabe o que é interessante? Nós vivemos uma geração que tem sofrido muito com o impacto da rejeição, e a rejeição é o sentimento pior que uma pessoa possa sentir. Eu sei que a ingratidão dói, eu sei que a traição dói, eu sei que a deslealdade dói, eu sei disso, mas a rejeição é o pior de todos os sentimentos. Só quem experimentou a rejeição sabe a dor que é, porque a rejeição, ela está dizendo assim: olha, eu não dou valor para você, eu não quero você, eu não aceito você. É quando a pessoa não te aceita de forma alguma. E Davi, para quem não sabe, significa filho amado do Pai. Isso significa Davi. E o que é interessante você perceber, que Davi na sua vida, ele lidou muito com a rejeição. Quem não se lembra quando ele foi chamado para ser ungido como rei, mas ele só foi chamado depois que os seus outros irmãos foram chamados primeiro? E isso porque o profeta mandou chamar Davi, porque o pai nem tinha lembrado. Quem não se lembra quando Davi enfrentou Golias um pouco antes, os seus irmãos o rejeitaram para isso e começaram a falar assim: você é presunçoso, o que você veio fazer aqui? Quem você acha que é? Vai cuidar das poucas ovelhas do nosso pai? Quando Davi vence Golias, ele se casa com a filha de Saul, Mical. Demora um pouco de tempo, Mical não acompanha Davi quando ele estava fugindo de Saul. Davi então agora é um casado solteiro, é um casado sem esposa. A esposa fica e ela vai ser entregue em casamento para outro homem. Davi foi rejeitado pela sua esposa. Teria uma pessoa melhor para eles terem um filho, para ser sucessor do seu trono, do que filho de Davi e filho de Mical? Mical, filha de Saul, os dois reis. Já pensou? Seria o filho ideal para assumir o trono. E o que acontece? Ele é rejeitado pela sua própria esposa. Davi então é rejeitado pelo seu rei, e durante muitos anos ele é perseguido, ele enfrenta a rejeição da pessoa que ele mais admirava na vida dele, Saul. Ele fazia de tudo para agradar Saul. Saul pedia para ele assim os prepúcios de alguns soldados filisteus. Davi vinha lá e trazia o dobro daquilo só para impressionar o rei dele. E aquele mesmo rei, quando estava jantando com ele na mesa, pegava uma lança e jogava nele para matá-lo. Viver a rejeição de quem você mais admira deve ser algo terrível. Então Davi agora é ungido rei, e ele fica 40 anos esperando para assumir o trono, porque a nação o rejeitava. A nação não queria ele. Quando ele ia para uma cidade, ele ficava escondido na cidade. O próprio povo daquele local entregava Davi, falava: Saul, vem matar ele, que ele está aqui. E o detalhe é que a maioria dessas cidades que entregavam Davi eram cidades que Davi havia socorrido, porque os filisteus entravam, destruía tudo, e Saul não tinha forças para poder ajudá-los. Mas Davi ia lá com seus soldados, e ele conseguia resgatar, restituir, vencer os filisteus e restituir a paz daquela cidade. Então aquela cidade, ao invés de devolver para ele gratidão, devolvia para ele rejeição. Ô Saul, vem matá-lo porque ele está escondido aqui. Teve uma vez na cidade de Zilá que ele teve que orar ao Senhor, consultar o Senhor: Senhor, eu fico nessa cidade. E Deus disse: sai daí logo, porque esse povo vai te entregar para Saul. E ele disse assim: não é possível, eu acabei de salvar todo mundo agora. Ele: sai daí, eles vão entregar você. Então ele sofre com essa rejeição, e depois do passar dos anos, ele então assume o trono, e ele assume o trono por 7 anos somente em Judá, porque o restante de Israel rejeitou ele por mais 7 anos. 7 anos eles sentaram no trono em Judá, e o restante de Israel rejeitando ele. Pensa num homem que foi rejeitado, mas pensa no homem que você nunca viu uma atitude de uma pessoa carente, de uma pessoa que necessitava da atenção dos outros,
de uma pessoa que precisava se aparecer para se sentir importante, de uma pessoa que ficava mendigando os elogios dos outros. Não era Davi. E a pergunta intrigante que deve acontecer é essa: como que uma pessoa que foi tão rejeitada não agiria dessa forma? Porque o natural é que quando você é muito rejeitado, você se torna carente. Quando você é muito rejeitado, a tendência é que você queira aparecer para as pessoas, para que as pessoas elogiem você. A tendência é que você tenha que se posicionar como vítima diante das situações, para que as pessoas tenham pena de você, tenham dó de você. Mas em nenhum momento Davi agia assim, ele agia como um guerreiro. Por quê? Porque o próprio nome dele diz isso. Davi significa amado, querido, predileto, amado por Deus. Em outras palavras, Davi sabia que Deus amava ele, e não importava quem não gostasse dele, para ele era suficiente o amor de Deus. E é por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo diz assim, que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Aceitos fomos por Deus, e hoje somos filhos. E ainda que a gente tenha enfrentado rejeição na nossa vida, nós temos a oportunidade de mergulhar nesse amor que excede todo entendimento, nesse amor que é derramado em nossos corações, e vai cobrindo toda a rejeição, vai cobrindo toda a carência, vai cobrindo todo o medo. O amor de Deus está sendo derramado sobre a sua vida nesta noite. Quem está recebendo aí, diga amém. Oh, glória a Deus. Davi sabia do amor de Deus por ele. E quando ele então enfrenta uma situação como essa de perder um filho, a tendência natural é achar assim: Deus não gosta mais de mim. A tendência natural agora é ser rejeitado por aquele que você nunca deve ser rejeitado. Irmão, olha, você pode ser rejeitado pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelo seu pastor, você pode ser rejeitado por qualquer pessoa nesse planeta. Por favor, nunca seja rejeitado por Deus. Não queira experimentar o que é ser rejeitado por Deus, como Saul foi. Porque a verdadeira aceitação que nós precisamos é dele, amém, irmãos? Amém? Então Deus vai demonstrar agora o seu amor para Davi, recompensando ele no meio das dores, diante de uma atitude sincera e honesta de arrependimento, diante de um pecado, de um erro que ele havia cometido. Ele se humilha na presença de Deus, e por conta dessa humilhação sincera que ele fez diante de Deus, então Deus responde para ele, dizendo assim: Davi, é o seguinte, através do profeta Natã: a espada jamais se apartará da sua casa, mas eu vou perdoar o seu pecado. E de fato, até os 71 anos de idade, Davi viveu com guerra. Os últimos 9 anos da vida dele que ele enfrentou paz, mas o resto todo foi apenas de guerra. O que acontece com ele em pouco tempo é que ele tem 2 filhos, um é Amnon e a outra é Tamar. Amnon se apaixona pela irmã, meia-irmã, e então abusa dela sexualmente. E aquele abuso sexual que ele teve com ela é porque ele estava muito apaixonado. O interessante é que depois que ele abusa dela, o primeiro sentimento que ele tem é de repulsa. Aquilo foi um escândalo dentro da família de Davi. Davi, sem autoridade moral para cobrar do seu filho o que ele havia feito com a irmã, não faz nada. E porque ele não faz nada, Absalão fica revoltado e tramou no seu coração matar Amnon. Imagina os pais dos dias de hoje, que vão chegar para os filhos e dizer assim: filho, vai para a igreja. Aí o filho fala assim: quem é você, você não vai? Filho, vai orar. Quem é você, você não ora? Filho, vai estudar. Quem é você, você não terminou nem o 2º grau? Filho, quando você casar, meu filho, trata bem sua mulher, igual se eu trato a minha mãe, parece um cavalo. O que acontece com Davi aqui é como ele vai repreender Amnon por ter pegado a mulher que ele não deveria ter pegado. Como que ele repreendeu? O filho dele olhar para ele e falar: pai, mas pouquinho tempo atrás o senhor fez uma besteira maior que a minha. E Davi, se colocando no lugar de Amnon, tem misericórdia dele, não julga ele, mas aquilo passa impune diante dos outros filhos. Ele não aprendeu com a disciplina que ele recebeu de Deus. Quando Deus disciplina ele, Deus está dizendo: eu não me alegro na injustiça. E Davi deveria ter feito o mesmo: eu errei no passado, mas não é porque eu errei no passado que eu vou me alegrar com a injustiça agora. Você errou, você possuiu a sua irmã de uma forma que não deveria, agora vai ter que se casar com ela. E ele não faz. Então passa um pouco de tempo, Absalão vai lá e mata o seu irmão.
E aquilo gerou uma revolta tão grande em Davi, que Davi não queria ver a cara de Absalão de forma nenhuma, e durante muito tempo, Davi oferece para Absalão aquilo que ele sentia por causa do seu pai. O seu pai o rejeitava, agora ele também rejeita Absalão. E agora essa história de rejeição está passando para a próxima geração. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo? Vai passar para a próxima geração. E Absalão então tem que morar em outro lugar, até que Joabe tenta fazer a paz entre eles e traz Absalão de volta. Davi então recebe Absalão de volta, mas recebe assim, com reservas, tratando friamente, porque ele matou o próprio irmão, então ele trata ele friamente. E Absalão vai gerando uma revolta no coração dele, uma revolta tão grande, que depois de um tempo, Absalão se assenta na porta do palácio e começa a julgar Israel, e começa a dizer assim, que ele julga melhor que Davi, e começa a colocar o povo contra Davi, até que uma rebelião acontece. Davi, para não matar o seu filho, é obrigado a fugir, e quando foge é escarnecido por Simei, e Absalão monta as tendas no seu palácio, ou no palácio real, e pega todas as concubinas de Davi, tem uma relação sexual com elas, na praça do palácio, para que todas as pessoas vissem que ele estava tendo relação sexual com elas, humilhando o pai na frente de todo mundo. E aí a gente começa a ver as consequências de que a espada não se apartaria da casa dele, dentro da própria casa dele ele sofreria por conta daquele erro, por conta daquela falha. Aí o que acontece? O filho dele, ele é obrigado a fugir para não matá-lo, mas o filho acaba morrendo na guerra, e ele sofre, e ele chora, e ele diz assim: Absalão, Absalão, quem dera eu ter morrido no seu lugar, ou quem dera eu ter tratado você de forma diferente. Esse aqui é um remorso de uma atitude certa que deveríamos ter no tempo certo, não temos, e depois que o leite é derramado, a gente quer chorar pelo leite derramado. Ainda há tempo de você tratar bem os seus filhos, ainda há tempo de você cuidar da sua esposa, ainda há tempo de você amar o seu esposo, ainda há tempo de você amar a sua igreja, ainda há tempo de você respeitar as pessoas que estão sobre a sua autoridade, sobre a sua vida, com autoridade. Ainda há tempo, não deixa para fazer isso depois que o leite derramar, não deixa para fazer isso depois que Absalão morrer. Então a grande lição que Davi está tendo agora é que um erro que ele cometeu lá atrás está trazendo consequências. Ele foi perdoado do seu pecado, sim, claro que foi, mas as consequências elas vêm naturalmente. Deus não precisa fazer nada para isso, simplesmente elas vêm, e as consequências são mais amargas geralmente do que o pecado. Mas o fato é que Deus está dizendo para Davi: Davi, eu vou dar para você um novo filho com a mesma mulher, para mostrar que é possível. Duas pessoas que erraram, é possível recomeçar, é possível fazer certo, é possível mudar o final de uma história que começou mal, é possível. Os finais dos dias de Davi foram de paz. Deus foi lá e mudou, e falou assim: olha, não vai ter guerra, você vai viver alguns anos de paz, fica tranquilo, você vai descansar, você vai ser feliz. E Davi então começa agora a aproveitar, a desfrutar do reino, porque Deus vai lá e dá essa paz para ele, mostrando para a gente que não importa onde você caiu, como você caiu, onde você errou, com quem você errou, não importa, se você se humilhar na presença dele, Deus pode mudar a sua sorte, Deus pode dar um futuro que você deseja. Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem para você, são pensamentos de paz. Quem está recebendo isso aqui nessa noite? Qualquer decreto que foi lançado contra a tua vida de morte, de escassez, de fome, de miséria, nós quebramos agora mediante essa palavra que está sendo ministrada. Deus vai trazer alívio para o teu coração, diante de uma dor, diante de uma perda, diante de um juízo ou de uma consequência que você está vivendo. Está vindo a paz de Deus sobre a sua vida. É shalom, é paz. Deus tem paz para a sua vida, em nome de Jesus. Quem está tomando posse aí, em nome de Jesus? Quem está tomando posse? Diga: o final da minha história será melhor. Fala: o final da minha história será melhor. Desse jeito não vai ser não, irmão. Você tem que crer, você tem que buscar isso, que Deus está preparando shalom, Deus está preparando alívio. Não é fácil perder. Quando a gente vê uma pessoa idosa falecendo, a gente entende.
Quando a gente vê uma criança, é de cortar o coração. Só quem é pai e é mãe pode imaginar a dor da perda de um filho. É uma dor que eu não quero nunca experimentar. O natural é que você vá na frente, não seu filho. Tinha um homem muito prudente, e essa história é real, que viajava, vivia como caixeiro viajante, e ele ficava muito tempo fora. Uma certa feita ele viajou e ficou uns 3 meses fora, deixou sua esposa com seus 2 filhos. Nesse momento de ausência, os 2 filhos dele adoeceram e acabaram morrendo. E a esposa sozinha, naquela época não tinha telefone, não tinha como manter contato, porque até ela não sabia onde ele estava, ele vivia viajando de cidade em cidade. A única solução era esperar pela volta do seu esposo. Passados os meses, o seu esposo voltou para casa e ela com semblante caído, mas pensando o que falar para ele, porque ele sofria de um problema cardíaco, e dependendo do susto, ele poderia morrer ali mesmo. E ela orando ao Senhor, pedindo ao Senhor o que falar, já que os seus 2 filhos morreram. E ele chegou, ela abraçou, beijou, preparou o jantar para ele. E ele, onde estão os meus filhos? E ela disse, calma, vamos jantar primeiro e tal. Passou um pouquinho de tempo, ele, onde estão meus filhos? Eu quero ver meus filhos, eu quero abraçar, eu estou com muita saudade dos meus filhos. Você sabe que eu amo muito eles. Ela, eu sei que você ama muito eles, mas calma, vamos aqui primeiro, vamos fazer alguma coisa. E ela ganhando tempo para pensar em alguma coisa. Até que ele começou a estranhar, ele falou assim, meu amor, o que está acontecendo? Você está com o semblante caído, eu estou perguntando os meninos, e você não está me dizendo onde eles estão. Ela, amor, eu queria te contar uma história antes. E ele disse, sim, pode contar. Ela falou assim, imagina uma pessoa que entregou 2 pérolas preciosas aos cuidados de uma outra pessoa. E depois de um tempo, essa pessoa voltaria para buscar essas pedras preciosas. E ao buscar, a pessoa que estava guardando não quis devolver as pedras preciosas. Você acha certo isso? Ele, claro que não. Isso é roubo. A pessoa tem que devolver, não é dela. A outra pessoa apenas deixou os cuidados dela, mas não pertence a ela, pertence à primeira pessoa. Aí ela disse, então meu amor, Deus levou as nossas 2 pérolas. E ele não acredita. Sim, Deus decidiu levá-las. Ele nos deu os cuidados nossos, e agora decidiu levá-los para o seu lar eterno. Ele chorou muito, bastante, com a sua esposa, bendisse o nome do Senhor, engrandeceu o nome do Senhor, e seguiu a vida. Davi, depois que orou, tentando quebrar aquela sentença, tentando fazer com que Deus mudasse aquela sentença. O bebê vai morrer, e Davi jejuou, orou, não comeu, vestiu pano de saco e cinza, esperando de Deus uma resposta. E a resposta que ele viu foi através do cochicho dos seus servos, dos anciãos que estavam discutindo ali. Ele percebeu que o bebê tinha morrido. Então ele se levanta, vai ao templo e adora ao Senhor. Você quer maior prova de arrependimento do que essa? A tendência natural é revolta. A tendência natural é rebeldia. A tendência natural é você achar que Deus te abandonou, te esqueceu, que Deus não te ouve mais. Entenda, até esse momento Davi nunca tinha ouvido um não de Deus. Todas as vezes que ele orava ao Senhor, o Senhor respondia a ele. Foi a primeira vez que ele teve que lidar com um não, e o momento mais difícil da vida dele foi esse. Ou seja, um não num momento mais difícil. Ali o coração dele está sendo provado. E quando Davi vai ao templo, conforme diz o texto, e adora ao Senhor, ele não vai comer primeiro.
Ele já estava há dias de jejum e oração, mas ele foi primeiro ao templo, adorou o Senhor, orou a Deus, e só depois desse período de cultuar o Senhor e adorar ao Senhor, se prostrar, é que ele vai, se alimenta, e os seus anciãos ficam abismados, dizendo: eu não entendo você, agora você está comendo aí, parece que seu filho nem morreu, parece ser... Ele disse: não, o caminho agora é que eu me encontre com ele, não que o bebê venha a mim. Depois que ele termina de comer, ele vai consolar Batseba, e então ele engravida ela. Deus dá esse bebê. Isso fala muito ao nosso coração. Isso fala muito sobre a nossa capacidade de superar traumas do passado. Davi entendia que ele precisava superar aquela perda, senão ele nunca viveria um novo capítulo da sua história. Deixa eu dar uma palavra ao seu coração nessa noite. Essa situação que você enfrentou, essa perda, essa dor, essa decepção, essa traição, essa ingratidão, essa rejeição, não é o fim. Você precisa entender de uma vez por todas que Deus tem um novo começo para você. Ele tem um novo capítulo na sua história. E como Davi fez, você precisa aprender a adorar a Deus no meio das perdas. Você precisa aprender a adorar a Deus no meio das traições. Você precisa aprender a adorar a Deus no meio das ingratidões, das deslealdades, quando as coisas não dão certo, quando você enfrenta uma falência, ou quando um negócio seu simplesmente não aconteceu, ou você planejou algo e simplesmente as coisas não aconteceram. Você precisa aprender a adorar a Deus, porque quando você faz isso, você está sepultando aquilo que não foi para frente, aquilo que não frutificou, e você está se preparando para aquilo que está por vir. E é por isso que eu libero essa palavra na tua vida. Vem dias de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vem shalom, shalom, vem paz sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Quem nessa noite está preparado para receber o novo de Deus? Para de se lamentar pelo que ficou para trás e perdeu, e que se perdeu pela dor que você sofreu. Davi poderia ter vivido uma vida de vitimismo, baseado naquilo: não, Deus deixou meu filho morrer, Deus deixou o bebê morrer, eu já tinha pedido perdão, eu já tinha me arrependido, não precisava. Mas ele tomou uma decisão diante de uma situação que poucas pessoas teriam forças para ter. Ele tomou a decisão de adorar a Deus e viver a misericórdia e o amor de Deus. E o que acontece é que um bebê que é fruto de um pecado morre, mas aí agora a mesma mulher, o mesmo homem, o mesmo palácio, tem a oportunidade agora de ter um bebê novo, só que debaixo de bênção. E esse bebê era uma bênção tão grande, que faria-os esquecer daquele bebê que partiu. Ou seja, Deus entende e sabe que a única forma que você tem de superar uma dor, de uma perda, um trauma do passado, é que as bênçãos que Ele vai derramar na sua vida agora, precisa ser maior do que aquilo que foi perdido. É por isso que o profeta, o Joel, fala sobre isso. Ele fala que a restituição de Deus na vida dos seus filhos é sempre maior do que aquilo que foi perdido. É por isso que Jó recebeu bênçãos em dobro daquilo que ele tinha perdido. Ele perdeu suas filhas, ele perdeu seus filhos. Imagine a lembrança de ver os seus filhos ali vivos e de repente estarem mortos. Deus teve que enviar para ele o dobro. Ele tinha muito mais coisas agora para se dedicar, e ele precisava aprender a superar os traumas que a vida sempre lança sobre nós. Eu quero declarar sobre você: um novo tempo está vindo sobre a sua vida, que aquilo que foi perdido não será comparado com o que Deus está trazendo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua história. O seu milagre, o seu perdão, a sua bênção já está sendo gerada, os seus dias, o seu shalom está sendo gerado. Logo vai nascer a luz de Deus nessa sombria noite que você está enfrentando, que você enfrentou. Logo o raiar do sol de Deus vai iluminar os lugares mais escuros da sua alma. Eu sei que nós estamos falando em tempos de pandemia, onde muitas pessoas perderam pessoas queridas, e elas estão com Cristo agora, estão com Deus. Mas calma, tem um novo tempo de Deus para a sua vida, tem um milagre vindo. Você pegue essa palavra, você pegue o exemplo de Davi. Ele sofreu por isso, e por ele ter superado essa dor, é que ele até hoje é
lembrado. Quem quer ser lembrado por ser fiel a Deus, mesmo nos momentos de perdas e dores, etc. Entenda, o amor de Deus por Davi passou por gerações. E é muito lindo quando você vê isso. 1 Reis, capítulo 11, no versículo 13, diz assim, ó: todavia, não tirarei todo o reino, darei uma tribo ao teu filho, por amor a Davi, meu servo. Eu não vou destruir todo o reino. Olha que coisa linda. Davi já estava morto, Salomão cai, Deus manda o juízo, e na hora de dar o juízo diz assim: não vou arrebentar com tudo, não vou destruir tudo, porque eu amo Davi. Olha só o que diz 2 Reis, capítulo 8, versículo 19. Porém o Senhor não quis destruir Judá, por amor a Davi. Aleluia. Então olha só, a lealdade de Davi impactando as gerações futuras, a sua descendência. Os seus filhos vão viver o fruto da sua fidelidade com Deus. Quem pode dizer amém por isso? Quem pode dizer por isso? Vai lá em Apocalipse capítulo 22, gente. Apocalipse, já está acabando o mundo, já está quase começando o novo céu e a nova terra. Lá no 22, 16, diz assim, ó: eu sou, ó Jesus dizendo, eu sou a geração de Davi. Aleluia. Gente, o que é isso? Ele pode falar assim: eu sou filho de Deus. Podia ou não podia? O que ele tem que citar o nome de Davi? Davi é homem, pecador, falho. Mas Jesus faz questão de citar Davi, para mostrar o amor que Deus tem por ele, que Jesus tem por ele, que o Espírito Santo tem por ele. Aí olha só o que diz Atos capítulo 13, versículo 23. Da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus, Salvador de Israel, da descendência de Davi. Olha só o que diz Lucas 1,32 no cântico: o Senhor lhe dará o trono de Davi, e o seu reinado não terá fim. O que eu quero encerrar essa palavra nesse momento é dizendo para você: assim como Deus amou Davi, enviou para ele Gedias por amor, assim como Deus amou Davi, enviou para ele Shalom, paz, porque a paz para o grego é prosperidade, saúde e longevidade. Ou seja, não adianta você ter prosperidade e não ter saúde. Não adianta você ter prosperidade, ter saúde e viver pouco tempo. Então ele está dizendo: você tem que ter prosperidade, saúde e viver bastante para curtir. E é isso que é Shalom, literalmente é isso que é Salomão. E ele está dizendo assim: olha, como foi com Davi, eu quero fazer com a minha igreja. Se as bênçãos de Deus no Antigo Testamento já foram grandes, imagina elas no Novo Testamento, debaixo da nova aliança, debaixo do sangue de Jesus. Muito maiores são as promessas de Deus sobre a nossa vida. Há uma palavra profética sendo liberada sobre a tua vida nesta noite. Nós não podemos ignorar o profético, nós estamos vivendo tempos proféticos. Há uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Da mesma forma que Deus abençoou Davi, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar a sua casa, Ele vai abençoar a sua descendência. Não é o fim, é só o começo de um novo capítulo da sua história, onde Deus vai escrever dias de paz, de amor e de felicidade. Não é tempo de mergulhar na amargura, na tristeza, na rejeição, na revolta, na rebeldia. É tempo de mergulhar no amor de Deus, porque é um oceano profundo e não tem fim, irmãos. Você pode mergulhar cada vez mais profundo nesse amor, porque Ele sempre vai entregar para você coisas novas e coisas boas. Quem nessa noite quer viver esse amor? Quem nessa noite quer mergulhar nesse amor, que apesar das nossas falhas, que apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, nossos fracassos, os nossos erros diante do Senhor, apesar disso, Ele está sempre disposto a agir com misericórdia, com amor, com graça, nos perdoar, sarar as nossas feridas, diminuir a nossa dor e aliviar o nosso sofrimento, e entregar para a gente dias de paz, de felicidade, de tranquilidade. Entenda uma coisa, eu tenho orado muito esses dias e o Senhor tem falado ao meu coração. Há muita gente com medo, há muita gente pensando que vai morrer, há muita gente achando que a morte é quem determina o futuro delas, que acha que é o Covid quem determina o seu destino. O seu destino não está nas mãos do
Covid. O seu destino não está nas mãos da morte, o seu destino está nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Ele se compadece de você, não importa a sua situação, não importa a sua calamidade, não importa o medo. Está na hora de você superar esse medo, esse trauma, e entender que Deus quer fazer um novo capítulo na sua história, através do seu Filho. Ele nos colocou em lugares celestiais, ou seja, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, conforme diz Efésios capítulo 1. Então ele está dizendo que nós fomos selecionados por Ele, salvos por Ele, do império das trevas para o seu reino. E não é agora que Deus vai entregar você nas mãos de um Covid, não é agora que Deus vai entregar você nas mãos da morte. Tem promessa de Deus para a sua vida ainda. Deus poderia ter matado Davi? Poderia, mas Deus disse: eu ainda tenho muito o que fazer através da sua vida aqui nessa terra. Então não chegou o seu fim, mas é só o começo de um novo capítulo. Quem quer esse novo capítulo? Quem quer esse novo capítulo? Uma nova história. Fica em pé em nome de Jesus que nós vamos orar. Pai, eu quero orar por essas vidas que aqui estão nesta noite, muitas delas, Senhor, sofrendo a dor da perda, da traição, da ingratidão, do medo, da deslealdade, da rejeição. Estão sofrendo, Senhor, por contas de problemas de saúde, problemas financeiros, problemas espirituais, emocionais. Estão achando que já chegou o fim. Mas Pai, Davi também poderia ter pensado isso, mas Davi foi na tua casa e adorou. Davi saiu do lugar do luto e foi para a tua casa, não para chorar. Ele foi na tua casa para adorar ao Senhor e demonstrar toda a sua confiança. E por causa disso o Senhor o chamou de um homem segundo o coração do Senhor. E por causa disso nós queremos, Senhor, nesta noite declarar a Ti, Senhor, que nós também, Pai, queremos estar no centro da Tua vontade, queremos estar na Tua presença, queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito, não queremos ser conduzidos pelas falsas notícias, não queremos ser conduzidos pelas notícias ruins, não queremos ser guiados pelo que os jornais estão dizendo, queremos ser guiados pela Tua doce palavra e pelo Teu Santo Espírito. Continue falando ao nosso coração, nos abençoando, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus uma palavra profética, Pai. Eu libero sobre a vida da igreja. Vem uma nova história de Deus sobre as vidas, em nome de Jesus.